Rádio Despertar. Mais rápido, mais desafiante. Na Rádio Despertar. No encalço da notícia. Aqui as coisas no nosso país não se passam quase nunca normalmente. Vão-se passando aos solavancos. Há toda uma necessidade de se criarem, digamos, cenários propícios à acomodação de umas ou de outras forças. Porquanto estamos perante, não deixa de ser um quadro de privação da liberdade, tornado cada vez mais eficaz a lei de imprensa. É preciso que haja interação. As decisões têm que ser procuradas pela via transversal. Rádio Despertar. A voz da sociedade. Rádio Despertar. Mais rápido, mais desafiante. Já saudar os meus convidados. Começo por si, Dr. Jaime, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez. Boa tarde, Horácio. Boa tarde aqui o Coque. Boa tarde extensiva ao Chipelica, ao Frei Angalo e provavelmente José Gama quando entrar, sem esquecer os nossos radiovintes. O José Gama já está. Hoje a equipa, com exceção do Dr. Custódio, a equipa está completa. Vou agora saudar o Chipelica Eduardo. Chipelica, seja bem-vindo. Boa tarde a si, boa tarde aos companheiros. A próxima vez cada um tem que mostrar o bilhete de identidade. É o mais. Deixa. Alguns pensam que são mais velhos e não são. Deixa disso. És o mais novo e não se fala mais nisso. Frei Angalo, seja bem-vindo. Bem, boa tarde. Boa tarde aí o Chipelica, o Zé Gama, o Coque, né? Vejo eu o Coque, o meu xará aí, o Joaquim Jaime. E também ao rádio ouvinte aí da Rádio Despertar. Então estamos aqui para mais uma terça-feira para o ponto de equilíbrio. Muito obrigado. José Gama, seja bem-vindo. E parece que a situação aí na África do Sul não está nada boa para o ANC. As sondagens estão cada vez mais a apontar por uma derrota do ANC e quem está a esfregar nessa altura as mãos de contente é o Zuma, que corre o risco de voltar a ser uma figura determinante na política. Aliás, nessa altura é uma das figuras mais comentada da política sul-africana. Seja bem-vindo, José Gama. Muito boa noite a todos que estão no estúdio e também os que nos ouvem. De facto, a África do Sul está com política agitada por causa das eleições que acontecem no próximo dia 29 de maio e estamos numa altura a enfrentar, a observar o novo elemento que é o partido do Zuma e que está a tirar o ANC
do sério. Esta semana o ANC perdeu mais uma batalha contra este partido, tentou impugnar os símbolos, a logomarca deste partido, dizendo que é sua, que é do seu braço, do braço da sua liga dos antigos combatentes, e perdeu a batalha. Essa já é a terceira batalha jurídica que o ANC perde. Primeiro, perdeu ao exigir a legalização do partido, depois, ao tentar impugnar a candidatura do Zuma, não impugnou diretamente, mas usou aí um anônimo para impugnar, e agora esta da logomarca deste partido, o MK. Então, estamos aqui a assistir o ANC, ao invés de fazer a campanha eleitoral, está na luta para tentar inviabilizar o partido de Zuma. Estamos a assistir aqui um ANC a lutar contra o próprio ANC, contra uma facção que se rebelou e está a concorrer com as próprias siglas, os próprios símbolos do partido, e está a concorrer contra o ANC. Então, mas o ANC está com algum receio? O ANC está preparado para ir para a oposição? Não, está claro que o ANC não vai para a oposição. E ele também, esses movimentos de libertação antigos, claramente que depois eles sentem-se dono do Estado, não estão preparados. Mas o ANC também não teria. Pronto, o ANC que vai acontecer, ele não pode não estar preparado para perder o poder no seu todo, mas ele já perdeu a nível das autarquias. Das autarquias. Quem está a comandar as autarquias na África do Sul é a oposição. Agora, o ANC, ele vai ter aí, segundo as sondagens, perto de 45%, 46%. Mas a última sondagem, Gama, aponta para 37%, nessa altura a tendência de voto. 37%, ou seja, já baixou. 37% também. Ou exagerada essa sondagem? Sim, mas no geral está aí na casa dos 40%. Ele vai precisar aí, pelo menos tudo aponta que ele não vai ter 50%. Todas as sondagens apontam isso. Não vai ter 50%, ele vai ter que se coligar. Se ele quiser voltar a ser poder, vai ter que fazer uma coligação depois, pós-eleitoral, visto que o presidente é eleito no Parlamento, eles depois vão para o Parlamento, fazem uma coligação no sentido de eleger o Presidente da República. Dar a orientação do voto para escolher o Presidente da República. Depois escolhe-se o chefe do Executivo ou o Presidente da República, que vai formar um governo. Então, muito obrigado, Chegama. Muito obrigado. Era tão somente um ponto prévio, já que temos algum interesse de acompanharmos aquilo que está a ser o movimento político aqui na região da África Austral. Quem também vai conhecer o candidato, o seu representante para disputar o pleito de outubro é o partido Frelimo, que está no poder. No dia 3 de maio vai acontecer a reunião do Comitê Central da Frelimo para elegerem o candidato às eleições presidenciais. O curioso é que, a faltarem poucos dias, ainda não são conhecidos nem os pré-candidatos, e quando não se conhecem os pré-candidatos, não são conhecidos os candidatos, e muito menos as regras, como é que vai fazer a campanha. Dr. Jaime, os partidos africanos, e principalmente esses partidos que têm essa gênese marxista, têm muita dificuldade de seguirem as normas democráticas. Mas antes de passar a ti, deixa-me saudar o Coque. Coque, seja bem-vindo. Coque está aqui no estúdio. Boa tarde à audiência, boa tarde aos companheiros que estão do outro lado, o Jaime, e vamos mesmo para um dia de conversa. Antes de passar, essa pergunta também eu vou passar para si. Esses partidos com a gênese marxista têm alguma dificuldade de lidar com a democracia? Tem sempre um processo bastante silencioso, bastante metódico, bastante cuidadoso de eleger os seus candidatos, aqueles que vão disputar o poder, e principalmente fecham as portas para os demais quadros do partido para disputarem a liderança ou disputarem, no caso da Frelimo, para serem o candidato do partido às eleições presidenciais que estão previstas para o próximo mês de outubro. Começo por ti, Coque. Sim, tem dificuldades, né? Mas é uma questão provavelmente também
ficarmos um pouquinho atentos, porque também na África acontecem coisas inéditas, né? Acontecem, por exemplo, a existência Madiba, acontece, por exemplo, a eleição desse novo presidente que está na Nigéria, no Senegal. No Senegal. Mas, no Senegal. Não, é só para buscar algum exemplo, né? Porque já estamos de acordo que acontecem coisas estranhas, né? Então vamos notar aquelas questões positivas. Ou seja, é preciso consciencializar as pessoas, é preciso educação para as pessoas, é preciso começarmos a formar pessoas que dão bons resultados, né? Infelizmente, a febre de Moçambique é um pouquinho a nossa, é um pouquinho quase de toda a África. E estamos com esse dilema, né? Dr. Jaime, a sua opinião relativamente a esse assunto? Inicialmente, tocar aqui no aspecto, falou do marxismo, e eu não conheço nenhum movimento independentista em África que não tenha sido orientado pela filosofia marxista. Todos são marxistas, de uma forma... São comunistas? Não diria comunista. Angola nunca chegou a ser comunista. Andamos ali numa coisa que andamos a tentar, socialismo centralizado, socialismo democrático centralizado. Nós andamos numa deriva ideológica de 75 até 92. Nunca conseguimos nos firmar assim numa orientação clara. Mas repara, em relação aos Não é por isso que estamos onde estamos? É que determinadas orientações políticas, elas foram fruto das próprias circunstâncias. Dizia Mendes de Carvalho no seu livro O Ministro, que no tempo do Maquis estavam no Congo Brazzaville e com os missionários, e que na hora da refeição os missionários fizeram uma oração e todos responderam no fim, amém. E o missionário perguntou, mas vocês são todos filhos de pastores, de pessoas da igreja, como é que vocês adotam essa linha filosófico-política que nega Deus? Mendes de Carvalho respondeu, nós estamos numa situação tão aflita que não estamos em condições de escolher a cor da ajuda ou como as pessoas pensam. O que nós queremos é alguém que nos ajude a nos libertarmos do jugo colonial. Então, para dizer que essas foram as opções que as próprias circunstâncias impuseram na ocasião. Mas, voltando aqui, temos que compreender que os movimentos de libertação nacional têm uma forma de organização interna diferente dos partidos que surgem como partido tradicionalmente. Nos movimentos, a estabilidade, a segurança da organização depende da obediência, da coesão em torno do líder. Mas isso não é ditadura, Dr. Jaime, por outras palavras. É forma própria dos movimentos. Os movimentos independentistas, os movimentos guerrilheiros funcionam assim. A estabilidade está em torno do líder. Via de regra, há um núcleo duro que protege o líder e o líder passa a ser a iluminação, o farol da organização. E os nossos partidos em África evoluíram de movimentos e ainda estão num processo de transição e adaptação para serem partidos políticos efetivamente. Então, é um processo que tem a sua própria história. E repara, as independências começaram aqui nos anos 60, aqui para nós os lusófonos, na década de 70. Muitos dos políticos que participaram da luta de libertação ainda estão no ativo. Os que entraram em 74, 73, 74, 75, que tinham 19, 20, 21 anos, continuam no ativo. Foram formatados para verem a política numa determinada perspectiva. Agora, a mudança efetivamente vai se dar com essa transição geracional. À medida que Muito entra obrigado, novo sangue, muda também as perspectivas. Esse é apenas um ponto prévio. Frei Angalo, o que é que andou a pensar? Boa tarde mais uma vez e o nosso renovado voto. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco para essa reflexão de aproximadamente 2 horas. Olha, nos últimos tempos, a nível nacional, a nível mundial, há sempre muitos eventos que fazem pensar, mas essa semana o meu foco foi principalmente a nível do país, e principalmente a questão da situação socioeconômica, que é efetivamente grave, mas que eu posso estar a perceber mal, mas a minha percepção é que a nível de governo não existe um reconhecimento da crise e, portanto, quando não se reconhece um problema, normalmente o nosso comportamento
ajuda só a agravar a situação. E não é vergonha, não é fracasso reconhecer erros. É o reconhecer problemas, porque só reconhecendo os problemas é que então nós vamos, como nação, procurar afrontá-los. E outro aspecto, e assim muito rapidamente, que me tem vindo que me faz pensar muito, é o impacto da greve, essa greve semi-geral que existe no país. A greve em si tem um lado positivo, pelo menos dessa vez ao menos não percebi que exista a perseguição a sindicalistas ou coisa assim. O SIC está a comportar-se bem, se não existe isso. É positivo do ponto de vista do espírito democrático, da cultura da liberdade de expressão. Mas a parte que a mim preocupa não tem nada a ver com a greve diretamente, mas com aquilo que deveria ser o impacto da greve na situação econômica do país. Quer dizer, na primeira fase, ou seja, os funcionários ficaram parados 3 dias. Não houve nenhuma análise a dizer que o fato dos funcionários não irem trabalhar durante 3 dias, tivemos um prejuízo XX no país. E a greve começa, a segunda fase começa, não é motivo de notícia, né? Eu vejo, não é motivo de notícia nem nas rádios, nem nas televisões do país. Isso quer dizer que o país simplesmente não funciona. Desculpa, Frei, está-se a referir de que órgãos de comunicação social a Despertar e outras, algumas privadas, estão a noticiar. Quem não está e na prática silenciou essa greve é a imprensa pública, aquela que tem, claro, maior expressão. Então, obrigado pela correção. Exatamente, queria fazer referência à questão da imprensa pública, né? A imprensa pública que deveria, por dever de cidadania, de obrigação de informação de verdade, não é isso? Fala da greve. Quer dizer, quando a imprensa pública, né, ignora um evento como este, porque é muita gente em casa. Quando isso não preocupa ao governo, a mensagem que se passa é que simplesmente o governo não existe, não faz nada, não serve para nada. Ok? Não serve para nada. Ok. Frei, sim, pode continuar, Frei. Termino rápido? Sim. Porque o que é que nós devemos fazer? Qual é a situação que devia ser? É que os funcionários públicos vão estar em greve. Portanto, significa uma paragem do país. Significa prejuízo econômico. Ok? E deveria criar preocupação. Quando isso não cria preocupação para quem governa, simplesmente significa que o país não funciona e quem que supostamente está no lugar do governo não governa. Porque se você não se preocupa com a função pública, qual é a tua preocupação? E esta, digo, é uma das coisas que a mim está a fazer pensar muito. E depois vai terminar essa segunda fase da greve. O balanço geral é voltar a trabalhar, talvez. E depois tem o que eu estou a chamar o Quenda para Todos de 30 mil kwanzas, aquilo é uma coisa que não sei como é que foi calculada. E parece-me desculpa, quem faria o balanço? Só para perceber. Não, quem faria o balanço? Quem tem que fazer o balanço, por exemplo, a nível de um país que funciona, tem sociólogos, tem economistas que têm que publicar, tem instituições do próprio Estado, não estou a falar do partido, instituições do Estado que têm que dizer que, o fato de os funcionários estarem parados, o país perdeu X. Assim fizeram, não publicaram. Assim fizeram, não publicaram. O Coque gosta de confusão. Quer dizer, é mistério, né? Porque, assim, por exemplo, falamos dos outros países, quando falta energia, por exemplo, na Inglaterra, durante 25 minutos, no final do dia vem o relatório dos prejuízos econômicos. Nós estamos até funcionários em casa e quem governa não se importa. Ok, ficou aqui então a reflexão do Frei. Há muito, aliás, vamos refletir um pouco sobre isso. E passo agora a palavra para o José Gama. O José Gama já, o Chipilica, o que é que andou a pensar?
Benguela está de parabéns das 109 candidaturas ao prémio Catoca de Jornalismo. Venceu João Marcos, jornalista do Novo Jornal e da Voz da América, colega do COC. E a crise jornalística que neste momento assistimos no país, não só a questão dos novos talentos, mas sobretudo o exercício e as barreiras, sobretudo quem está fora de Luanda em frente. Ainda assim, João Marcos, com um exímio jornalista, com as dificuldades que a província tem, o exercício que apresenta aqui, ainda conseguiu este prémio. Não é o primeiro, tem sido a nível de Benguela, praticamente desde que o prémio provincial foi criado, salvo uma ou duas vezes que não terá vencido, mas é um grande jornalista e Benguela está de parabéns. Portanto, é isso que andamos aqui a pensar e lamentar de facto a questão dos novos talentos que no exercício da atividade de jornalismo que quase que não aparece, não sei o que é que se passa. Eu tenho, se não está a ser bem passado o legado, COC, não sabemos o que é que se passa. Eu sou suspeito. Sobretudo na imprensa escrita. Chipelica, eu sou suspeito de comentar esse assunto por razões bastante pessoais. E claro que se tivermos que olhar para aquilo... Talvez o COC pode ajudar a perceber o que é que se passa, não há quase novos talentos no jornalismo. É tu olhares para a qualidade do nosso ensino, aí vai encontrar a resposta. Eu, pelo menos, quanto a esse detalhe, muda tudo. No nosso tempo, na década de 90, quando começamos, quase que não havia escolas de comunicação social. As únicas escolas em Angola que existiam era o IMEL, em Luanda, um instituto médio, e depois a Rádio Escola, que tinha uma formação de jornalistas. Mas continuam a formar. Não, estou a lhe dizer, na altura. Sim, estou a dizer, te explica que até agora... Sim, mas estão a formar, mas o que chama a atenção é que agora temos cursos superiores de comunicação social, ou seja, a oferta de quadros é maior, mas a qualidade é aquela que um dia vamos ter que depois discutir. E essa responsabilidade temos aqui dois professores, o Coque é professor, o Chipelica é professor, não sei se o Frei também acho que é professor. Um dia vamos debater essa questão do ensino, um dia vamos debater. Dr. Jaime, o que é que andou a refletir? Já falou? Vou passar para o Coque. Não falou. Não falou, né? Não, eu que perguntei sobre a questão dos partidos. Dr. Jaime, passo a palavra a si, o que é que andou a pensar? O Gama não falou. O Gama, vou passar já a palavra. O Gama, o doutor Jaime e o Coque não falaram ainda, não partilharam connosco as suas reflexões. Doutor Jaime, o que é que andou a pensar? Está fechado, agora sim. Ok, obrigado. Olha, eu estive a fazer uma reflexão, parte dela o Sr. Frei já falou, é em torno, embora me antecipe aqui um pouquinho, mas eu estive a pensar a essa altura no impasse em que se encontram as negociações, né, entre os diversos sindicatos e as diversas entidades patronais. Eu, ao longo da minha formação, tive várias cadeiras em que estudamos muitas técnicas de negociação, quer seja em direito sindical, laboral, mediação e arbitragem. E eu vejo a forma como foi composta aquela pauta reivindicativa, nem daqui a 20 anos nós teremos um consenso. Eu apelava às partes a repensarem a composição da pauta reivindicativa e proceder à devida segmentação para... Quais são os pontos que acha que são difíceis de serem ultrapassados a curto prazo? Pronto, talvez em jeito de antecipação já do nosso debate, não é? Já em antecipação do nosso debate, nós aprendemos que aquilo que se exige tem que ser materialmente possível de ser aceite. Colocar na mesma pauta o Estado, as grandes empresas, incluindo multinacionais, as médias, e as cantinas, não é inteligente. Exigir um salário mínimo que seja transversal a todos os patrões, sem respeitar especificidades, diferenças econômicas, não é inteligente. Repare, vais misturar no mesmo pacote de reivindicação o Estado angolano
e aquela senhora que tem 5 carrinhos de picolé, que paga os moços para ir vender o picolé ao longo do dia, que eles estejam que ele... Estás a ver? É assim, abres o debate agora. Doutor Jaime, já vamos... Por isso é que eu disse... Esse aqui é o coração do nosso debate. Talvez em jeito de antecipação. Mas é um bocado... Andei a refletir nisso, e mesmo em virtude da greve. É que se não houver algumas... Se não houver... Sim. Está a provocar os então, doutor Jaime, então, vamos voltar assim. Coque, o que é que andou a pensar? Bom, o que eu andei a pensar é em torno... um pouco da água. Não sei se sabem, a água que é distribuída no Quilamba não é a mesma que é distribuída no Zango. A qualidade não é a mesma. Não sabia. Não, a água que é distribuída no Patriota, okay? A do Patriota é a mais pura. Não é a mesma que é distribuída no Quilamba. Desculpa, vocês não estão no mesmo centro de tratamento de Qualquer distribuição? água não é potável. Qualquer água não é potável. Vou-te explicar de forma mais básica. Sim, mas é assim. Se no Quilamba colocaram 2 filtros, tá vendo? No Zango só tem um filtro. Você como não estava a me perceber. Por exemplo, a água do Patriota é a água mais bem tratada. Tá vendo? A água do Patriota não tem a mesma qualidade que a água do Quilamba. Eles dão tratamento em função do sujeito, né? É assim que vocês gostam de falar. Em função do sujeito. O sujeito que vive no Patriota não é o sujeito que vive no Zango. Essa denúncia é grave. Sim, e é a primeira denúncia grave que é feita aqui na rádio. É normal. Não, estou a te dizer que... Mas está a acontecer isso. Está a acontecer sim, isso. A água tratada que vai para o Zango não tem a mesma qualidade da água que vai para o Quilamba. Ou seja, há maior atenção para aquelas zonas de elite. Exatamente. É sobre isso que eu como jornalista já buscou uma explicação desta opção da EPAL de estar a fazer esse tratamento diferenciado entre as diferentes zonas? Como ainda não fui buscar. Na verdade, eu tenho outras pautas e estou sempre se acompanha o meu trabalho, sabe que estou sempre a tocar por aqui, por aí. Mas, um dia vou chegar lá. Estamos diante de um atentado público à saúde? Provavelmente não seja atentado, porque a água tem filtração, só que a qualidade que chega no Patriota não é a mesma que chega no Quilamba. Uma é de maior qualidade, outra de baixa qualidade. Ainda assim interfere na saúde pública. De certeza, né? Por isso é que as pessoas até não são aconselhadas a beberem aquela água que sai nestas zonas, como o Quilamba, como o Zango, não vale a pena, porque aquela água não é mesmo boa para a saúde. A pergunta que eu faço é a seguinte: o cidadão residente no Zango sabe disso? Não sei se sabe. Se a Rádio Despertar não passou, acho que não. Vamos saber agora. Mas há uma outra questão que eu queria partilhar. Era mesmo para parabenizar os professores. Nesta história da greve, você não vê batas brancas na rua. Quer dizer que essa classe está ganho. Te explica. Mas parabéns. O fiasco foi os órgãos de comunicação social públicos que não abraçaram. Mas nisso é engraçado. Olhando para a nossa realidade, a cobardia com que... Não, provavelmente os órgãos de comunicação social, vamos aqui falar do serviço mínimo. Provavelmente estejam em greve, mas há aí um serviço mínimo. Não, mas não sei. Nesse caso, o serviço mínimo seriam os noticiários. Exatamente. Mas não está a acontecer, a programação está normal. Mas é engraçado que depois, eu não sei, por uma questão... aqui um pensamento assim bastante infantil. Acho que a sociedade devia também escrutinar. Quem não participou da greve não deveria beneficiar dos efeitos Só que depois dessa não luta. Tens como, né? Não tens como ativar esse desejo. Não estou a dizer. Aqui assim, algo parece justo. Seria justo. Quem não participou da greve não pode usufruir dos efeitos desta luta, de quem lutou. Eu lembro-me essa questão do simpósio. Caro Horácio. Sim. A liberdade sindical, a liberdade de aderência à greve. Há um detalhe, de fato, eu vejo esse pensamento. Sim. Pensamento, mas não é assim. O que é que acontece? Eu gosto muito dos pensadores, chamados pensadores da suspeita. E um deles é Albert Camus, que escreveu o livro com o título O Homem Revoltado. E é super interessante pensar sempre assim. A revolta de um indivíduo
é um ato de solidariedade, é um ato de humanidade. Ou seja, quem percebe um mal na sociedade, ok, e se levanta, deve fazê-lo sempre com espírito de solidariedade. E não deve pensar que as pessoas devem segui-lo necessariamente, porque muitas vezes é preciso libertar tanto o opressor como o oprimido. Porque muitas vezes o próprio oprimido não sabe que tem oprimido. Então, quem parte para a luta, ok, deve fazê-lo com uma convicção, uma crença e com o espírito de solidariedade. E não pretender, por exemplo, que todas as pessoas tenham percebido que a situação está mal, né? É exatamente isto. Eu vejo, eu estou a ver essa linha discursiva muito nas redes sociais. Como dizer, não, todo mundo vai beneficiar, então todo mundo tem que aderir à greve. Ok, muito pode acontecer que alguém não tenha percebido isso. E é normal que aconteça numa sociedade. É importante que quem se revolta o faça sempre em espírito de solidariedade. Isso é super importante. Muito obrigado. Agora é a sua vez, José Gama, o que andou a refletir? Para daqui a pouco entrarmos então no centro da nossa conversa principal. Bom, eu iria analisar aqui a questão das autoridades angolanas que têm uma proposta que passa a criminalizar a vandalização de bens públicos. Por que esta reflexão? Nós já temos em Angola, nós sabemos todos que Angola é um Estado securitário, já temos estado aqui a analisar, e os Estados securitários aprovam muitas leis que, no fundo, depois a finalidade é para estes fins de segurança. Nós já temos uma lei que quem abusa ou ofende o presidente ou os titulares de cargos públicos são criminalizados. Depois ele vem aqui com esta lei também de vandalizar os bens públicos. Nós temos uma retórica de acusar os ativistas, de acusar os grevistas de vandalizarem os bens públicos. Quando olhamos para estas leis, olhamos também para esse público-alvo e julgando que estas leis, se calhar, sejam para eles, já que não vão poder agora penalizar os grevistas, os manifestantes por insulto ao presidente que está a ficar corriqueiro, então basta acusarem-nos de terem vandalizado os bens públicos. Depois, quando vai-se a tribunal, não precisa de haver provas ou evidência de que quais são os bens que de facto foram vandalizados. Nós na África do Sul também temos uma lei idêntica, mas é uma lei para vandalização contra infraestruturas. Por exemplo, vandalizar os caminhos, as linhas do caminhos de ferro, os próprios caminhos de ferros, os autocarros públicos, infraestruturas mesmo de verdade. Agora, no caso de Angola, não vimos ainda o conteúdo da lei, está-se a falar de bens. Parece-nos que os bens vai ser a estátua de Agostinho Neto, estátua de Agostinho Neto, sede do partido, sede da Assembleia, e isto de facto deixa-nos preocupados e com suspeita de que esta é mais uma daquelas leis que vai ser aproveitada para estar no quadro da penalização contra os cidadãos que forem exercer os seus direitos e depois vão ser acusados de terem vandalizado os bens públicos. Mas, José Gama, é que algo que chama a atenção, que tudo está a ser criminalizado, ou toda a ação agora se procura legislar de tudo um pouco. O que é que está a acontecer no Palácio Presidencial? Eu acho, ainda voltando atrás, ao invés de aplicarmos uma lei que pune a vandalização, deveríamos ter uma lei e normas para preservar os bens públicos. Nós temos aí prédios, são bens públicos que foram construídos na era colonial, estão aí a cair, né? Estes prédios merecem uma lei ou um trabalho uma intervenção do parte do governo para eles não caírem e depois vitimarem milhares ou centenas de pessoas. Este sim, agora, vai criar uma lei para penalizar quem destruiu os bens públicos. O problema aqui não está na vandalização dos bens públicos. Estamos na preservação dos bens públicos que estão a cair
desde a sua construção antes de 1975. É aí onde nós deveríamos pegar. Nós estamos, ao invés de pegarmos na solução, nós queremos atacar quem vai provocar as consequências destes prédios. Por exemplo, assim, um prédio não, há esses prédios que estão a cair. A habitação não está a olhar por eles. Também de forma indireta, não deveriam também o Estado, o próprio Estado, ou os responsáveis destes departamentos deveriam também ser responsáveis pela danificação deles por não estarem a prestar assistência durante estes largos anos. Eu acho que podíamos ser Gama, por aí. Por isso é que não se entende estas prioridades do governo em apenas criar leis que criminalizam, leis que punem o cidadão. Ele acha que ele vende-nos a ideia que para endireitar o país é com penalizações, criminalizando o cidadão. Através de leis específicas. Sim, Esse porque no mas fundo são leis, isso, figurante. Gama, Aqui também seria Gama, eu interessante. acho que o problema aqui, o problema de Angola, é nós temos brincado muitas vezes nos quitãs. O que é que acontece? Angola está a enveredar por aquilo que a gente chama um patético positivismo jurídico. Um patético positivismo jurídico, quer dizer, você tem Covid, vai chamar jurista para falar. Tem problema econômico, chama jurista para falar. Como se a cultura de um povo pudesse ser feita a partir de leis. Quando, na realidade, as leis devem ser feitas a partir da vivência do povo, para normalizar aquilo que é o povo. Quer dizer, a lei tem que ser um elemento que entra para a cultura da sociedade e ajuda a dirimir aquilo que são coisas excepcionais. A lei não deve ser a regra de vida. Uma sociedade não pode ser regida por leis. Uma sociedade rege-se pela sua cultura e pelos seus valores. Agora, o que é que acontece no caso de Angola? Que eu, muitas vezes, penso, é tipo aqueles, os nossos irmãos, talvez, aí que estão no governo, não têm trabalho a fazer. Descobre uma lei ou um livro, então toca apresentar, e o outro também só assina já decreto presidencial. Porque, por exemplo, existem decretos presidenciais. São assim tão técnicos que você olha para aquilo e vê, essa aqui, quem assinou não entendeu nada e também não vai servir para nada. Então, alguém estará a fazer, é uma pergunta que eu faço ao Dr. Chipelica e ao Dr. Jaime, alguém estará a fazer muito dinheiro com a produção de propostas legislativas que são encaminhadas depois à Assembleia Nacional? Alguém está a faturar, Dr. Jaime? Olha, a produção legislativa, via de regra, é feita por consultores. É um bom negócio. Deve ser um bom negócio. É feita por consultores, né? O proponente coloca a sua preocupação, uma ideia concreta, um projeto, assim como faz aí na área do Frei Angalo, quer um software para fazer isto e aquilo, com estas e aquelas variáveis. Na produção legislativa é exatamente a mesma coisa. Apresenta essa ideia e os técnicos, né, especialistas em logística, apresentam um draft primeiro para ver se aquilo que recebeu como um projeto do proponente, do requisitante, nesse caso, se adequa àquilo que efetivamente ele quer. Depois vai se discutindo até se chegar a um texto final que responda efetivamente à necessidade de regulamentação de um facto concreto ou de um comportamento em concreto. O Dr. Jaime já pensou em entrar nesse negócio também, sendo jurista? Olha, eu não sou especialista. Existem muitas leis que vêm de lobbies. Sim, eu tenho conhecimento que muitos decretos que foram assinados pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, aquilo era tá aqui isto para assinar, pronto. Há sempre essas coisinhas. Ok, né? Acho que já consumimos o tempo reservado para as nossas reflexões. Agora vamos entrar para o tema principal. Começo pelo o Frei Angalo. Frei Angalo, hoje vamos fazer uma abordagem, vamos fazer uma viagem às medidas anunciadas pelo Executivo para travar a crise e os meandros das negociações entre as centrais sindicais e o Executivo. Uma das medidas de travar a crise e principalmente de aumentar a capacidade de arrecadação de receita e de diminuir as despesas passa também pelo aumento
pelo reajuste ou aumento do preço dos combustíveis. Ontem saiu o decreto, ou saiu o comunicado da alteração do preço do gasóleo, que passou de 135 para 200 kwanzas, e outras medidas também estão a ser implementadas. Com que impressão fica? O Executivo está atento, está a ser capaz de fazer leituras objetivas e tomar medidas acertadas para, de uma vez por todas, ultrapassarmos esta crise que já se arrasta há mais de 7, 8, 9 anos? Olha, na verdade, nós temos que ser muito sinceros nisso. Esse executivo parece que improvisa e continua a improvisar. Portanto, existe no xadrez uma situação que se chama zigue-zague. Okay? É uma situação em que o jogador é colocado, quer dizer, você tem que jogar obrigatoriamente, mas qualquer movimento que você faz só piora a tua situação. Tá vendo? O governo de João Lourenço e do MPLA chegou numa situação, colocou-se numa situação em que qualquer jogada que faça só piora a situação da sociedade e a própria imagem do governo. Não existe nenhuma solução econômica que não passe pela existência de um mercado. Quer dizer, essas aventuras, porque são operações de aventura, portanto, antes do combustível, nós tivemos aquela situação das leis aduaneiras, né? Isso que queriam até ir controlar o que você traz na mala e taxar tudo que você puder. Se você compra um iPhone, não é isso? Quando Mas, chega no aeroporto Frei, Luanda, a nova pauta aduaneira não foi revogada, Frei, mantém-se. Essa pauta aduaneira também visa aumentar a capacidade de arrecadação de receita do Estado angolano. não, isso tudo é consequência daquilo que as pessoas negam e continuam a negar, que isso é consequência das regras da austeridade impostas pelo Fundo Monetário Internacional. É a austeridade. E em nenhum país se conseguiu sair do buraco da austeridade sem a retirada do governo. A solução para Angola e depois, vamos dizer, o MPLA e João Lourenço têm que reconhecer isto. Chegaram a uma altura que já não tem mais nada para dar, deveriam ficar em casa por patriotismo e amor à pátria. Por patriotismo e amor à pátria, João Lourenço devia admitir-se e o resto do staff lhe seguia. O país faria uma grande festa e começaríamos a dizer, okay, porque essas improvisações não funcionam. Porque o nosso problema é porque, por exemplo, agora você aumenta o preço dos combustíveis, como consequência, você vai ter só agravamento de muitas outras coisas. O transporte, okay, as deslocações, depois os alimentos e tudo. A cesta básica só está a subir. O preço da cesta básica só está a subir. E depois outro detalhezito que eu quero aqui apresentar é o valor zero que o Kwanza tem no mercado internacional. Okay? O Kwanza, eu vou fazer um exemplo estúpido. Tá vendo esse lápis aqui? Esse lápis. Sim. Itália, os nossos ouvintes não estão a ver, mas quem nos acompanha através das nossas redes sociais consegue verificar efetivamente o lápis que o Frei está a mostrar. Sim, Frei. Esse lápis em Angola mais ou menos custa 100 kwanzas ou 50 kwanzas. Estou a falar do tipo de lápis. Aqui na Itália, esse lápis custa por aí 0,50 centésimo. Se eu compro esse lápis aqui a 0,50 centésimo, é já muito caro em Angola. Quer dizer, se um cidadão, né, o Kwanza pesa tão zero em relação ao euro e ao dólar, que o poder de compra do próprio cidadão com o salário que tem não serve para nada. Não consegue comprar nada. E depois o país não está a produzir. E depois, houve aquela mentira, dizer que o país estava a produzir e iam proibir alguns produtos. Essa é a primeira coisa que deve se cobrar. Onde é que está a produção nacional? Qual é o investimento que o governo está fazendo na produção nacional e na famosa diversificação da economia? Porque a coisa começa por aí. Nós todos aprendemos, quando tínhamos aí a terceira, a quarta classe, o Mochará, que gosta muito de recordar a escola, pode ajudar a corrigir. Aprendemos
a produção interna, de produzir aquilo que você consome, e o excedente. O excedente, o que é? Você reserva o excedente e comercializa o excedente. É a regra mínima da economia de um país. Primeiro, tínhamos que ter capacidade de produzir aquilo que nós comemos. Ok? E ter excedente. Se nós estamos a passar fome, os níveis de prostituição só estão a aumentar. Os níveis de desemprego só aumentam. E é aquilo que o Moxará falava também, a greve, quer dizer, a greve, até nós próprios como cidadãos, as centrais sindicais, fazem confusão com tudo e mais alguma coisa. E o país entrou numa anarquia em que você não tem um organismo coordenador. Aí, tipo, a AGT acorda, faz as suas leis. Ok? O Ministério, das Finanças acorda, faz as suas leis. Acho que impõe-se um dia avaliarmos o Ministério das Finanças. Porque então, tudo isso passa pelo Ministério das Finanças. Não vão resultar em nada, porque o problema é do governo. Tá o bem. problema é do governo, não existe. Como como ponto introdutório, aqui ficou, Frei. Coque, o que é que sabe que está a ser feito pelo governo, pelo executivo, para darmos uma cambalhota à crise que não larga o país? É um momento, o microfone não estava ligado. Há daquelas coisas, quem já tentou ser mecânico, que tenta abrir uma porca, mas ela depois não está a abrir, pega um martelo, começa a dar, depois pega a marreta, quebra com tudo. Nós estamos mais ou menos nesse estágio. Não há grandes soluções para o país, porque já discutimos aqui um dia e falamos, quem falou isso foi o Jaime, até de uma produção nacional aqui, que temos isso, temos ovo, temos aquilo, temos cebola, que no final das contas não temos nada disso. Não temos nada disso porque quando você precisa de um gerador, quando você precisa de combustível, quando você precisa do carro para transportar, e nos teus preços finais você tem que adicionar estes custos, e estes custos passam mais do que 50%, então tu estás mal. Aquela tua produção interna quase que não conta, nem vale para nada, né? No final das contas, do ponto de vista de realização de preços, nós não temos uma produção nacional. Mas há algo que podemos sublinhar que está a ser feito com vista a reduzir ou a inverter a tendência da crise? É um pouquinho aquilo que eu comecei a dizer. O governo se sente sufocado, está meio perdido, não sabe o que fazer. Mas os governantes têm a noção disso, que eles estão perdidos, não sabem como. Tornou-se uma espécie de uma barragem. Nunca mais viajaste, né? Tens que ficar atento quando estás em Lisboa, tu estás a sair, você vê eles também aí passarem férias. Não tem possibilidade depois de viajar a Lisboa. Assim, aquilo normalmente acontece às sextas, que eles vão a Lisboa, voltam às segundas-feiras para aqui, porque eles também... Continua essa lógica de passar o fim de semana em Lisboa. Eles também sabem como é que isso está. Yeah. Então, no final das contas, não é o nosso debate... Não vamos por aqui. Vamos mesmo para o debate. Sim, vamos. Eu só queria saber se... No final das contas, Horácio, eu acho que a gente vem sempre aqui para a rádio, a gente fala muito, a gente comenta, mas há uma coisa que o governo não quer fazer, ter vontade de resolver o problema. Mas há vontade de resolver o problema da crise? O governo não quer ter vontade, não quer tentar ter vontade, não quer se comover com os que estão a passar mal, para tentar... Não quer ter vontade, né? Não quer se comover com os que estão a passar mal. Então é uma situação não quer ter vontade. Mas muito triste. Estava a dizer, Horácio, tu quando olhas para as questões do dia a dia que nós temos aqui, como é que nas economias normais, normalmente quando os preços sobem, quer dizer que as pessoas têm muito dinheiro. Estamos a dizer, quando você ouve que o preço subiu, é porque há muito dinheiro. Só que aqui é o contrário, há um grupo que tem muito dinheiro, ok? Não é que há muito dinheiro, é que há um grupo que tem quase todo o dinheiro. E a vida das pessoas se torna muito mais difícil. Já falamos das pessoas que estão insistentemente a recorrer, por exemplo, para
comerem do lixo. Já falámos como é que está. Olha, parece que agora aquela coisa do rabinho que tinha sido proibido volta a ser importado para o rabinho do frango. Do frango, exatamente. Sim. Quer dizer, é preciso olharmos para o país e termos uma perspectiva daqui a 10 anos, o que é que queremos com isto, o que é que vamos fazer com o país. Quando tu não tens essa perspectiva, tu depois vais inventando exatamente reuniões. Isso é que falta. É saber onde queremos chegar. Onde é que queremos chegar? E não há esse desejo. Doutor Jaime, também fica com essa impressão que o governo não sabe para onde quer ir e também volto a fazer a pergunta que coloquei ao Coque. O que é que sabe que está a ser feito pelo governo para dar uma cambalhota a esta fase de crise que parece que não quer largar o nosso país? Olha, o país parece um indivíduo que tem muitas doenças e é difícil retirá-lo da situação em que se encontra com uma única medicação. E às vezes tens que administrar uma medicação que depois vai piorar o quadro, para com aquela medicação. Então, muitos paliativos. Nós temos que retroceder um pouco para 2017. A nossa crise é anterior a 2017. Ela começa mais ou menos ali em 2013, 14. Mas como nós ainda tínhamos muitas reservas em divisas lá fora, manteve-se uma taxa de câmbio mais ou menos estável a 10. Mas ela depois, o presidente João Lourenço disse que encontrou os cofres vazios. Pronto, o país perdeu mais de 8 mil milhões de dólares em reservas líquidas internacionais em 4 anos, antes de 2017. As nossas reservas andavam ali mais ou menos em 32 mil milhões. Depois de 2010 já estava ali em 32 mil milhões, mas manteve-se uma taxa de câmbio mais ou menos estável. Repara que nesse período, 2010, eleições de 2012, fez um sacrifício em relação às reservas, que é para poder manter um nível de vida artificialmente estável. Continuou-se a andar um pouco. Depois tivemos um pequeno problema de acesso às divisas. Perdemos os bancos correspondentes. Mas não foram tomadas medidas para travar a derrocada das reservas líquidas internacionais. Até 2017 elas chegaram ali em 15 mil milhões mais ou menos. Repara que em 15 mil milhões, isso em 2017. Sim, no cômputo geral, 15 mil milhões de dólares em reservas líquidas internacionais, e já a taxa de câmbio em 2015 e 2017 já estava ali em 16, quase 17 mil kwanzas por cada 100 dólares. Daí teve que se tomar uma decisão. Ou vamos continuar a manter esse estilo de vida artificialmente estável e depois não ter dinheiro nem para importar mercadorias, ou vamos paulatinamente ir desvalorizando a moeda nacional, de modo que com a mesma quantidade de dólares se consegue satisfazer... Mas esse processo me parece não está a resultar, doutor Jaime. Deixa-me terminar a explicação. Sim. Em 2019 foi tomada a decisão de sair do câmbio administrativo fixo para um câmbio mais ou menos flutuante, que dependesse um pouquinho daquele equilíbrio entre a oferta do BNA e a capacidade de negociação dos bancos comerciais, mais as empresas petrolíferas que eventualmente tinham divisas e que tinham que injetar no mercado. E começa então em 2019 o processo de desvalorização da nossa moeda. O que aconteceu? O país já tinha uma dívida extremamente alta. À medida que nós desvalorizamos a moeda, o esforço para poder pagar as dívidas aumentam, porque a economia não está a crescer em conformidade com as nossas obrigações. Temos que ter cada vez mais kwanzas para pagar exatamente os mesmos dólares todos os meses. Então é um processo que tem estado a se agudizar de 2019 até aqui. Então, o nosso endividamento foi para despesas que, em princípio, seriam para criar algum aforro, investir em estradas, pontes, cabos de ferro, tudo isso. Acontece que essas mesmas estradas que nos endividaram todos os anos... O Jaime está mais ou menos a dizer o que a minha mãe gosta de dizer. Ela, quando tem dores na unha, ela quer que coloquem a pica na unha.
quando tem dores na cabeça, ela quer que coloquem a pica na cabeça. Então, Porque, Jaime, é preciso fazer um diagnóstico real. Não, o que eu estou a Ok? falar. É Se preciso- Não, repara. mas quem são eu- as pessoas que fazem calma, isso? Mas será que se o re- país se carece repara. de diagnóstico ou de soluções? Porque parece que o diagnóstico já foi feito. O que ele ou- está a dizer, Sim, sim. é que sente uma dor aqui, vai lá aplicar. Quer dizer que as pessoas que estão a dirigir nem têm noção do diagnóstico possível. Não, não é isso que eu disse, Coque. Essa é a Então, leitura que está então, fazendo. o que é que disse? O que é que disse? O que é que disse então, doutor Jaime? Eu inicialmente, quando disse parece um paciente que está com múltiplas dores, é que o problema de Angola não é só um. Temos múltiplos problemas e que é difícil resolver todos esses problemas, tendo em consideração doutor, as pode limitações. Pode resumir para quem nos acompanha? O quais são os verdadeiro, problemas que nós temos? o verdadeiro problema de Angola reside na nossa elevada dívida pública e na falta de diversificação da economia. Ok, já vamos falar sobre isso. José Mas, Gama, Horácio, Frei há uma Angalo, coisa que o doutor sim. Moxará disse, que é uma existência, acho que ele usou a palavra existência artificial. E essa é uma expressão que eu acredito que é super importante tê-la presente, que as crises que nós vamos vivendo, muitas vezes, é exatamente por criar essas artificialidades para não ver a realidade. É para não ver a realidade. E era muito importante, é muito importante. Se nós queremos resolver os problemas do país, evitar, não estou a falar de artifício, mas essa artificialidade, criar cenários imaginários de um país que está bem. Portanto, eu não sei se estou a atrair o seu pensamento nesse item, o Dr. Jaime. Na prática, o doutor Jaime queria dizer que houve uma fase em que vemos da fantasia, de uma verdade que efetivamente baseava-se em não é a pressupostos realidade. falsos. Doutor Jaime, por favor, não sei se era isso que eu queria dizer. Era isso. Durante muito tempo nós vivemos uma fantasia. Tínhamos um dólar supostamente, uma moeda nacional supostamente estável, no momento que ela já devia ser desvalorizada. José Gama, a pergunta quase que serve para todos. O que é que sabe que está a ser feito pelo Executivo para travar a crise? Eu acho que o Executivo não está a esconder que está diante de uma crise e a solução encontrada é mexer no bolso do cidadão. Quando está a mexer no bolso do cidadão, o que é que isso quer dizer? Ele, ao invés de ir buscar soluções que causam um alívio para todos, ele vai envereda por vai buscar mais, impõe taxas, aumenta taxas, vai para medidas fiscais e vai buscar dinheiro no bolso do cidadão. Aumenta o preço do combustível, aumenta taxas disso e da acolá. Quer dizer que o e cidadão torna tem a vida dinheiro. do cidadão exatamente, torna a vida do cidadão ainda mais pesada. E depois, ele não quer que o cidadão ele sabe que essa medida põe o cidadão depois descontente, e ainda vimos aí há dias um documento da polícia face ao aumento do preço dos combustíveis, e ele depois usa sempre uma medida de segurança securitária de que quem for se manifestar contra as medidas que o governo está a implementar vai ser penalizado. Portanto, isto indica que o governo está... José Gama, quem anunciou isso? A polícia ou quem? Comando sim, há um Provincial documento de Luanda. agora aí Do Comando Provincial que está a circular, sim, para reforçar a Não, segurança. exatamente, tá vendo? Por isso é que chama-se anarquia no país, tá vendo? Isso chama-se anarquia, tá vendo? Tipo, a polícia Não, é o ele governo do cria-te país. um Isso é problema. anarquia. Ele cria-te um problema que vai mexer no bolso do cidadão, encarece o poder de compra do cidadão, e depois ele não quer que o cidadão se manifeste ou que mostre descontentamento. Então ele toma já uma medida de prevenção. Por isso é que no início dizíamos, nós temos um Estado securitário. Toda a solução que ele toma é sempre solução securitária. Ele aumentou o preço do petróleo ou dos combustíveis. Ao invés de ir para outras soluções de aliviamento, não, ele vai para uma solução já securitária. Ele tem noção que as pessoas vão se manifestar, vão mostrar descontentamento, ele toma já uma medida para reprimir. Toda a solução dele é de violência. Temos um regime aqui que ele é violento.
tudo, ele acredita que tudo se resolve com a violência. É o que dissemos no início, quanto à lei para criminalizar os atos de vandalismo. Ele acha que toda a solução é criminalizar, é torturar, é prender. Portanto, isto, voltando à nossa questão, revela que o governo está perdido. No início. Então eu ponto assente que o Gama, por exemplo, não sabe o que é que o governo quer fazer com a nossa economia, o que é que pretende fazer, por exemplo, na estratégia da diversificação, de criar um círculo de produção em determinados setores. O Gama não sabe nada. Ou pelo menos daquilo que tem sido partilhado, pouco sabe. Sim. Por isso é que nós dissemos, o governo está perdido, porque quando tu queres diversificar a economia, como é que tu vais diversificar a economia? Tu precisas de mais postos de emprego, tu precisas de investir mais e animar o empreendedorismo. E uma das coisas que agora, quando tu crias ainda leis que dificultam a criação e abertura de empresas, leis que dificultam a criação de mais rádios, de mais jornais, de TV, que poderiam ajudar na diversificação da economia, no fundo, tu atuas como o próprio elemento de bloqueio da tua própria diversificação. Por isso é que dizíamos, não sabes o que fazes, tu estás perdido. É isso que está-se a revelar o governo. Ele quer, mas não sabe o que fazer. Ele quer diversificar a economia. Desde o início que o presidente João Lourenço tomou posse, nos seus discursos, nas suas ações, sente-se que ele tem essa vontade, mas está perdido, não sabe como vai diversificar. Perdeu-se. Olha, Horácio, há uma coisa que é importante retocamos aqui, antes do meu explicação. Eu não vou ser longo. É muito importante quem está no governo saber uma coisa: nunca se deve exasperar o ânimo de um animal. O ser humano é um animal. É preciso não exasperar os ânimos da sociedade. As maiores ditaduras, as mais violentas ditaduras... Frei, simplifica isso. Quer dizer, aquilo que o Gama estava a dizer, falar do Estado securitário, que é tudo é reprimir, vai levar as pessoas a uma exasperação. Tipo, não é mais, é tipo o excesso do desespero. A nossa sociedade vive já em desespero, ok? Quando você excede isso, leva à exasperação. Uma sociedade exasperada, tá, torna-se simplesmente irracional. Esse tipo, você se tem um animal, tipo um gato, tá vendo? O gato é um animal até minimamente pacífico, mas um gato encurralado pode matar-te. E é preciso que o governo de Angola aprenda com a história. Aprenda com a história. E nós temos uma história recente em África que é da Tunísia. Ben Ali era um violentíssimo, mas num só dia ele e a sua família tiveram que fugir da Tunísia. Tiveram que desaparecer. Mas o MPLA Frei, o MPLA tinha noção disso. Vou terminar aqui dizendo vai já terminar, mas responda a minha pergunta. O MPLA tinha noção disso, que um dia esse povo pode rebelar-se, pode revoltar-se. Olha, eu acredito que eles sabem disso, porque muitos do MPLA não têm mais família em Angola. As esposas e os filhos já estão fora. Acredito que eles sabem disso. Eu tenho repetido há anos, e é por isso até dou a minha cara, eu não tenho medo de um dia me prenderem, porque pelo menos aquelas poucas pessoas que me seguem sabem que alguém está a falar. O dia que a nossa sociedade, e agora está a acontecer isto, perceberem que não tem mais nenhuma liderança, por exemplo, reparem, o protagonismo da Igreja Católica está comprometido. Okay? Nesse momento, no país, só quando a UNITA aparece é onde as pessoas ficam com um pouco de esperança. Quando uma sociedade não tem liderança, você vai ter uma coisa como o Haiti, um grupo de delinquentes que tomam conta do país. E esse é o maior perigo que o nosso país corre, se a sociedade exasperar, porque uma sociedade exasperada é perigosa. Muito obrigado, Frei. Chipelique Eduardo, já foi dito em que o governo quase nada está a fazer para travar a crise. Agora, podemos olhar para aquilo que deveria ser a aposta do Executivo para lidar com a crise e criar
aquilo que se chama medidas de almofada ao impacto dessa crise que hoje quase que bateu a porta de todas as famílias angolanas? Olha, desde 2014 já existiram várias medidas para mitigar a crise. Há um pormenor importante que é a humildade governativa. O governo, o executivo, deve ter a capacidade de reconhecer que há erros crassos que não ajudam a resolver o problema da saída da crise. Não há indicadores. Por exemplo, o artigo que publicou Macangola, o fracasso econômico de Lourenço, é declarativo em relação à questão da subida dos preços dos produtos, da taxa de inflação, do desemprego, do investimento direto estrangeiro no setor não petrolífero, a diversificação da economia. Portanto, são esses fatores que durante o consulado de João Lourenço não estão a surtir os efeitos necessários. E não há um reconhecimento claro. É só ver que a pasta da economia andou aí em trocas, 4 ministros, salvo erro. Todos os ministros trouxeram sempre uma visão da saída da crise e todos eles fracassaram. Portanto, enquanto não reconhecermos, ou o executivo não reconhecer efetivamente onde estão os erros e quem são os responsáveis, vamos ter sempre este problema. Só para dar agora recentemente, por exemplo, o gasóleo subiu a 200 kwanzas de um lado. Do outro lado, há um suplemento de 30 mil kwanzas. Portanto, nota-se claramente, é aquilo que disse há dias alguém, aqui com respectivas aspas, que o MPLA desconseguiu o país. Portanto, todas as medidas, todas as medidas, isso parece até maldição, todas as medidas, todas as iniciativas, todos os projetos, olha só, todos os projetos, até os projetos sociais, arranjam Quenda, arranjam vários outros projetos sociais, começam muito bem, alguns, mas durante a caminhada, e depois ninguém faz aquilo que o Frei se referiu há pouco tempo. O balanço, parar um pouco, refletir, apresentar o balanço, olhar para as vantagens e as desvantagens da implementação de um determinado projeto, de uma determinada ideia. E aqui também é preciso definir o papel central do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, o gestor número 1 do erário, e o papel de Presidente do MPLA e do Presidente da República. Por exemplo, o suplemento se referiu no encontro com os militantes do partido, quando, nas negociações entre o Executivo, representado pela ministra, e as centrais sindicais, em nenhum momento ela trouxe propostas concretas daquilo que é o caderno reivindicativo dos sindicalistas. Então aparece o presidente numa reunião do partido a dizer uma medida. Portanto, é o presidente do partido, é o titular do Poder Executivo, é o presidente da República, é o chefe de Estado. Portanto, há aqui ainda esta confusão que não ajudam a definir o papel do presidente. É que nós estamos a falar da proposta de revisão constitucional, que um sistema semipresidencial com uma figura de primeiro-ministro ligada efetivamente à governação ajudaria a separar o Presidente da República destes problemas. Mas, hoje o Presidente da República... o problema da Angola é uma questão da estrutura orgânica do Executivo ou uma questão de programas? Não, é uma questão de promiscuidade, Horácio. É uma questão de promiscuidade. O que é que queres dizer com isso? Primeiro, já disse há pouco tempo, o papel do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo não se deve confundir com o papel do Presidente do partido. Portanto, não pode em nenhum momento... Está a querer dizer que um dos problemas que nós temos é a questão da partidarização exagerada do Estado angolano ou da ação governativa? Exatamente. E por outra, os melhores filhos deste país não estão a representar o país, ou seja, não exercem funções viradas para o civismo, para o patriotismo, onde é que estão esses melhores filhos?
Onde é que estão esses melhores filhos? Estão em Angola, Horácio. Estão escondidos aonde? Estão o que escondidos? aconteceu- Estão o que escondidos? aconteceu- Estão em Angola escondidos O que- ou aparecem esses melhores O que filhos? aconteceu em 75, o que aconteceu em 75, da exclusão dos outros, continua a ser uma forma de ser e estar deste país. Vou dar outro exemplo. Vai se discutir sobre o plano do corredor do Lubito, o plano diretor do corredor do Lubito. Os próprios munícipes, as pessoas que vivem no Lubito, que tenham conhecimentos que ajudariam a criar um plano diretor melhor, porque conhecem a realidade, não foram tidas nem achadas. As pessoas, Pronto, ok. estão a vir discutir um assunto na localidade, pessoas que não conhecem a realidade. Ok, Chipelica, obrigado. Doutor Jaime, por onde, já foi dito quase por todos, em que há medidas aqui esporádicas, o governo anda aqui com melodias diferentes, ou seja, não há sincronia. Como podemos olhar para o executivo com mais otimismo? O que é que o governo deve fazer para resgatar a esperança das pessoas em função de tudo isso em que o país anda sem mando, andamos todos a reclamar, tudo o pouco que é feito não resulta em nada, mas as mesmas pessoas estão ali e vão andando de um lado para o outro. O país, se olharmos para o Ministério das Finanças, está cheio de tecnocratas. Se olharmos para a presidência, muitos tecnocratas, pessoas que passaram as grandes universidades. Não há competência para elaborar um plano de resgatar verdadeiramente o país do buraco em que se encontra? Olha, Ora, sem querer, eu queria ainda dizer alguma coisa ao Dr. Jaime, era só para acrescentar algo que era interessante aqui avançar. É que todas essas políticas de criticação que são apresentadas são sempre viradas ao lado do cidadão, o bolso do cidadão. E não temos, assim, exemplos concretos a nível da hierarquia, das regalias, dos benefícios que os titulares de cargos públicos têm. Okay. Isto também, por exemplo, fala-se dos 25 milhões de kwanzas Explica. O doutor Jaime... Jaime... Só estou a dar um exemplo. Não, mas aguarda a sua vez. Explica, aguarda a sua vez. Já falei consigo agora. Não, vou concluir. Então conclua. A ideia é, o sacrifício deve ser feito por todos. Também já vamos falar disso. Não por alguns. Obrigado. Doutor Jaime, pode responder agora a minha questão? Olha, não é verdade, né, que isso está sem orientação, sem mando, sem nada. Sim, nós ainda não chegamos o momento do caos, né? E o Frei foi cauteloso nisso, a chamar a atenção justamente para se evitar que se chegue até esse ponto do caos. Mas eu, como observador, tenho estado a notar que está a faltar alguma sincronia do próprio governo. O governo tem de funcionar como uma engrenagem, onde cada dente deve se ajustar na saliência, onde cada engrenagem deve se ajustar no espaço reservado para ele na outra. Verifica-se que não há um princípio de solidariedade entre os vários departamentos ministeriais. No momento em que o país precisa apostar seriamente na produção de alimentos internamente, quer seja por via da agricultura familiar, quer seja por via das grandes fazendas, e ter acoplado aqui uma pequena componente de microindústria que é para poder dar seguimento a isto, nós vemos, por exemplo, a ser aprovado ali o Planatur com um orçamento de 3 mil milhões de dólares. Já se pergunta se é mesmo crível que o país se predispõe a gastar 3 bilhões de dólares para um plano de fomento ao turismo, quando precisa investir na agricultura, precisa investir na microindústria, precisa investir na pesca, precisa investir naquilo que efetivamente coloca pão na mesa das pessoas. Mas quem deve chamar a atenção a isso ao Presidente da República? Há falta de coordenação, e repara... Mas quem é o responsável dessa falta de coordenação? Há falta de coordenação, tá a ver? Quem é o responsável da falta de coordenação? Verifica que os departamentos ministeriais não estão linkados.
parece ali num bando de leões, onde cada um procura tirar o maior pedaço de carne da presa já abatida. Bem assim, Quem é essa tal A presa? presa já abatida, estás a ver? Quem é essa tal presa, Dr. Jaime? Há esse Planatur com 3 bilhões. Depois vem uma outra coisa que se chama método de superfície para Luanda. Repara, nós estamos a colocar separadores na Avenida Fidel Castro, a gastar um monte de betão para fazer separadores, quando nós temos estradas secundárias e terciárias que deveriam receber aquele betão que nós estamos a gastar para fazer separadores. Vê. E os separadores já existiam. Para mim não fazia falta nenhuma ter aqueles separadores de betão. Vê lá, não sei quantos quilômetros tem de separadores de betão neste momento. Estamos a falar quase de 25 quilômetros. E nós temos aqui vias secundárias e terciárias que precisam de uma terraplanagem, precisam de um tapa-buraco. Em alguns casos precisam ser betonadas. Mas alguém preferiu gastar dinheiro para colocar separadores. Estás a ver? Olhando para esse argumento, então faz sentido aquilo que o Frei disse, que o presidente João Lourenço anda perdido, devia se demitir. Não é que o presidente João Lourenço anda perdido. Quem governa às vezes tem que ter sorte a escolher as pessoas certas. Agora, se cada um vem, não se sente parte integrante do corpo, não se sente parte integrante do todo, procura efetivamente não funcionar dentro do princípio da solidariedade funcional. Vê para o corpo humano, por exemplo. Todos nós precisamos comer para depois o estômago, por via de outros processos, distribuir as proteínas, as vitaminas, os